Oi, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com o Marcelo. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Tudo bem. Nós estamos aqui para fazer a entrevista com ele. Ele que é um dos maiores que ajudam na produção do Teatro Paixão de Cristo. Isso. Aqui em Guabiruba. Você nasceu aqui em Guabiruba? Sim. Nascido em Guabiruba. Nós vamos entrevistar ele um pouco para ver como que é essa jornada dele dentro do teatro, que também é dramaturgo, Sim. diretor. Então, Marcelo, vamos começar primeiro com umas perguntas iniciais. O seu nome completo e a idade, quais são? Meu nome é Marcelo Carminati, eu tenho 56 anos. Qual que é a função que você exerce no teatro? Eu iniciei a minha carreira no teatro como ator, com uma peça infantil, e de lá para cá vim desempenhando diversos papéis dentro da arte cênica. Atualmente eu atuo como ator, diretor e dramaturgo de teatro. Então, para as pessoas entenderem, dramaturgo é quem faz o roteiro do teatro, né? Exatamente. Uhum. Então, agora nós vamos para as perguntas mais elaboradas que a gente tem. Marcelo, como que você iniciou no teatro e por que você iniciou? Então, como vocês hoje fazem teatro na escola, né, por diversos motivos que às vezes tem que apresentar um trabalho ou fazer até alguma peça em homenagem a alguém ou alguma data, nós também iniciamos esse trabalho lá na minha infância, mas quando eu estava na quinta série, eu tive a oportunidade de participar de uma primeira peça, que era uma comédia infantil, Pluft, o Fantasminha, de Maria Clara Machado, onde atuei como ator. E foi a primeira experiência que eu tive como atuação com direção, cenografia, figurino, né? Então ali a gente começou a conhecer o universo cênico, e o que me levou a me apaixonar por isso e querer fazer sempre mais. Sim, daí você estudou aqui em Guabiruba? Não, nessa época eu estudava em seminário. Sim. E daí essa peça ela ocorreu lá em Rio Negrinho. Rio Negrinho, daí não era aqui? Não. Rio Negrinho ainda é Santa Catarina, né? Sim. Uhum. Marcelo, qual foi seu maior público que você já teve que apresentar ou direcionar uma peça? Como que você sentiu ali na hora, com todas essas pessoas vendo, né? Os espectadores. Os espectadores. Uhum. Nós já desempenhamos a peça Paixão e Morte de um Homem Livre com muito público, né? E na época não havia cadeira ainda para todo mundo sentar, então muitas pessoas levavam suas cadeiras e tinha uma área destinada a elas, e muitas pessoas ficavam assistindo o teatro de pé. Então, na época, o maior público que nós conseguimos foi 8.500 pessoas. Olha, 8.500 pessoas. Uhum. Foi uma sensação muito legal, porque a gente, quando sobe no palco, né, a gente vê aquele público todo e a gente se sente parte dessa história, lá dentro da história. E essa peça do Paixão e Morte do Homem Livre, a gente sempre tenta fazer uma interação com o público, onde o público se sente parte da história, participando de algumas cenas, como, por exemplo, uma vez a gente fez a multiplicação dos pães, e durante a peça a gente distribuía para o público 2.000 pãezinhos, né? Uhum. No outro ano a gente fez a chegada de Jesus em Jerusalém, e em cima das cadeiras das pessoas tinha as palmas, né, que é os ramos de oliveira, né? Então quando Jesus chegava pelo meio do público, todo mundo balançava seus ramos, né? Sim. Então são pequenas coisas que a gente insere na peça, onde o público faz parte, sem querer, né, da peça. Sim. Estando junto. E essa interação com o público é legal porque as pessoas conseguem, né, se sentir mais focados, se interagir, né? Dentro da peça, né? Dentro da peça, é bem legal isso. Exatamente. Olha, 8.500 pessoas deve ter enchido. Né? Sim. Para quem não sabe, o Teatro Paixão e Morte de um Homem Livre acontece de 2 em 2 anos, né? Ela acontece de 2 em 2 anos hoje por causa do custo, né? No ano de 97, 98 e 99 a gente fez seguido, mas o custo
ele era muito elevado, e quando a gente terminava uma Páscoa, já tinha que começar a preparar a próxima. É verdade. E a partir do ano 2000, de 99, a gente decidiu fazer de 2 em 2 anos, que daí teríamos mais tempo para nos preparar, para angariar fundos, né? Fazer Sim. uma produção da peça. Para vocês terem uma ideia, hoje a nossa última peça do Paixão e Morte de Homem Livre, ela teve um custo de aproximadamente R$700 mil, né? Nossa. E isso a gente angaria através da Lei Rouanet, né? Onde diversas empresas né, ingressam na Lei Rouanet e participam com a gente, né, para poder produzir a peça. Sim, daí vocês têm patrocínios nesse Sim, teatro, né? nós temos um apoio muito grande da Fundação Cultural de Guabiruba, da Prefeitura de Guabiruba, que cede todo o material e mão de obra para a gente construir a cidade cenográfica. Nós temos empresas tipo Avan, Supermercados Arca, Guabifios, entre outras, que sempre estão com a gente, que auxiliam, né, patrocinando para que a gente possa apresentar a peça. É que só a estrutura do palco já é gigante, né? É gigante, sim. São 5 palcos grandes, né, onde são utilizados para diversas cenas, interligados por uma passarela, e que tem acesso tanto a parte de trás como a parte de frente, com rampas para o pessoal subir e descer tranquilamente para fazer as que legal, não cenas. sabia. São 5 palcos juntos que tem rampa que vai trocando. Sim, e Que depois legal. a gente utiliza também o morro, né? A Prefeitura de Guabiruba, então, nos auxilia com mão de obra e com material para que a gente possa construir os palcos. Sim. Como te falei, são 5 palcos, né, onde eles são interligados por uma passarela, e todos têm uma rampa na parte de trás, na frente ou na lateral, para que todo o elenco possa subir e apresentar de acordo com a necessidade. Também temos um morro, né, que fica atrás dos palcos, onde a gente faz um caminho entre a grama, para que a gente possa fazer as cenas do caminho do Calvário, da ressurreição e outras cenas que são no meio do jardim, né? Sim, que legal. Os palcos são interligados ali, né? E geralmente tem quantos atores ali que trabalham juntos? Essa peça, ela nasceu em 1986 e com 27 atores. Atualmente, a nossa equipe total, nós estamos com 500 pessoas na equipe. Sim, é bastante pessoas que vocês têm que ali dirigir, né? Sim. Você é dramaturgo na peça ou é diretor? Então, eu iniciei na peça a Paixão e Morte de um Homem Livre, quando ela ainda era apresentada dentro da igreja, né? O meu primeiro papel foi o papel de Jesus, na época eu tinha 16 anos. E a partir de 1988, eu comecei a escrever a peça que aconteceria no ano seguinte, né? E então, automaticamente, como tinha escrito a peça, já também comecei a dirigir ela. Ano que vem, em 2026, nós teremos a nossa 25ª edição, é o 40º aniversário da peça, e nós estamos preparando ela já com bastante carinho, né? Sim. Então, a próxima pergunta. Qual personagem você mais gostou de interpretar e por que você gostou dele? Então, foram vários desafios que eu já fiz, né? Então, apresentei entre comédias, dramas, documentários, né? E na peça infantil, quando eu iniciei, o Julião, que era um marinheiro, ele me marcou bastante por ter sido o primeiro papel, né? Mas depois disso, eu já interpretei dramas como A Tenda do Ferreiro, onde eu fui o prefeito, já interpretei O Santo Milagroso, que é uma peça de 3 horas de duração, é uma comédia escrita por Lauro César Muniz, que é dramaturgo da Rede Globo, né? E ele, lá eu fiz o Benedito, que era o filho de alguém que morava na sacristia, né? Assim, e que era uma comédia muito interessante. Já fiz Guilherme, que ele era um preso político, quando a gente, em 1994, nós fizemos uma peça chamada Porões da Liberdade, que lembrava, né, dos anos de 64,
onde houve a ditadura militar. Eu apresentei, e essa peça nós ensaiamos, apresentamos em Brusque, e depois eu tive a oportunidade de, com meus amigos de elenco, de a gente representar Brusque e a Unifeb no Festival Nacional de Teatro que ocorreu em Blumenau, onde houve peças do Brasil inteiro, né? E na época, então, a Rede Globo trouxe seus olheiros para cá, e dos mais de 600 atores que estavam participando de todo esse festival, Sim. 40 foram chamados para fazer um teste para a Rede Globo, né? Legal. E da nossa peça, nós éramos em 5 na peça, 4 foram chamados para fazer esse teste. Legal. Na época. Então nós somos até a afiliada, né, a RBS aqui em Blumenau. A gente entrou no estúdio, a gente teve que fazer uma entrevista, teve que levar um texto pronto de teatro para poder eles verificar como é a tua atuação e tal, né? E foi um trabalho muito interessante. Olha, outro papel interessante que eu fiz, tipo assim, dentro da peça Paixão e Morte do Homem Livre, eu já fui narrador, já fui Jesus, já fui sumo sacerdote, já fui Judas, mas o mais marcante que eu acho que foi para mim, dentro da peça, foi o Rei Herodes, né? Depois até mostro para vocês o figurino que foi utilizado na época, e é uma peça uma cena forte, né? Onde Herodes está em festa com toda a corte, e eles trazem Jesus para ser julgado por ele. Então ele quer que Jesus faça alguns milagres, tal, e como Jesus permanece estável, calado, né? Herodes se irrita e até cospe na cara dele, joga vinho na cara dele, tal, assim. E é uma cena muito forte dessa peça, e foi um personagem que mais me marcou, eu acho. Mais me marcou. E Jesus na peça, na Paixão e Morte, tem bastante pessoas que interpretam Jesus, não é só uma, né? Sim, esse ano, na próxima edição, nós teremos 5 atores que farão o papel de Jesus, né? Porque existe a necessidade, como a nossa cidade cenográfica é em forma de um C e ela é bastante grande, às vezes a cena está acontecendo no lado direito do público, né? E quando apaga a luz lá, já tem outro lá no outro lado querendo entrar. Então, tipo assim, tem que ser bem rápido, ele não teria tempo hábil para se deslocar. Então já tem outro ator lá preparado. Por exemplo, um ator é o que apanha na flagelação, quando ele sai de cena já entra outro com maquiagem de ferimento e tal, que está todo preparado lá atrás, né? Então um é o que morre na cruz, aí ele é enterrado, e daqui a pouco, quando ocorre a cena da ressurreição, já sai outro limpinho lá de dentro, tal, assim. Então tem todo esse cuidado pra gente... O público não chega a perceber essa troca que a gente faz, né? Mas são 5 atores que vão fazer ano que vem o papel de Jesus. A estrutura do cenário tem que ser bem preparada para essa deslocação, né? É gigante. Ela é gigante, então, tipo assim, ela tem toda a parte que é bonita por frente, onde a gente vê o cenário e a gente imagina, né, o que tem atrás do cenário, assim, né? Mas também tem a parte de trás onde tem que ter acessos para subir, descer e tal, né? Sim. Porque esses palcos que a gente constrói, eles têm 3 metros de altura, justamente para que a pessoa que está lá, sentada na última cadeira, ela tenha a possibilidade de ver como aquela que está aqui na primeira, né? E aí ele tem que ser bem alto, porque hoje a gente limita o nosso público a 4.500 pessoas por dia, né? Então a peça é apresentada na quarta-feira para convidados especiais, para as escolas da PAI, escolas de cegos e escolas de surdos e autistas, né? E na quinta e na sexta ela é apresentada para o público, onde a gente vende o ingresso, e é limitado então a 4.500 pessoas por dia. E esse tempo de ensaio tem que ser um tempo alongado, né? Quanto tempo vocês demoram para... Então, esse ano a peça ela foi escrita no início desse ano, então foi selecionado todo o elenco com fala, porque das 500 pessoas que participam do teatro, esse ano 72 terão fala, né? Como é um teatro ao ar livre, e ele é bastante grande,
a gente não tem como falar na hora, então a gente ensaia essas pessoas, prepara elas individualmente, depois em grupo, depois cada um grava suas falas em estúdio. E no dia da apresentação, essas falas são dubladas, cada um dubla a sua própria voz, para que o público possa ouvir, tanto quando alguém sussurra alguma coisa, uma fala, ou quando fala gritando. Então, tipo, tudo é bem preparado, né? Bem preparado. E tem a questão de que quando a gente vai já com fala gravada, tem a dificuldade de se acontecer um erro, tem que estar no tempo da fala e não tem como improvisar com a fala, né? Exatamente, e também facilita pelo fato de não, tipo assim, eu esqueci a fala e, né, daí, tipo, como é que eu vou fazer agora para né, pra lembrar? Lembrar, então ali já facilita porque já tá ali, né? Então tem os pontos positivos e os pontos mais... Exatamente, E, Marcelo, em qual projetos você participa na atualidade? Então, desde abril, nós estamos trabalhando, né, na peça Paixão e Morte de Homem Livre, na seleção de atores, nos ensaios particulares, em grupo, e agora estamos vivendo a fase de gravação. Né, já preparando a Páscoa do ano que vem. Mas, no final do ano, participo também da Sociedade do Persnickel, né, onde atuo dias como Persnickel e dias como Homem do Saco, que mora lá dentro da casa Persnickel e que mostra para as crianças e para os visitantes aonde o Persnickel dorme, como é que funciona a casa dele, né, já vai contando a história de como surgiu a tradição do Persnickel, né, então a gente vai recebendo os visitantes e turistas para que conheçam ainda mais a história, né, dessa E tradição. agora entrando no projeto do Persnickel, o Persnickel acontece desde que ano e em que ano que você começou a trabalhar? Então, é assim, os colonizadores que vieram da Alemanha e moraram aqui em Guabiruba trouxeram essa tradição natalina aqui para o nosso bairro. Então, aqui na nossa rua, tanto no dia 6 de dezembro, que é o dia de Nicolau, como no dia 24 de dezembro, diversos grupos de Persnickel passam aqui na rua, eles passam em caminhões, passam a pé, né? E alguns distribuem balas, doces e tal, mas também tem aquela brincadeira de correr atrás da criançada, de tentar aprender e tal, né? Sim. Essa tradição, ela já remonta a mais de 150 anos que ocorre aqui na nossa rua, né? Ainda quando Guabiruba era um bairro de Brusque, né? E nunca morreu, ela sempre foi perpetuada aqui. Sim. A partir de 2012, se criou a Casa do... Acho que foi 2012. A Casa do Persnickel. Desde então, eu trabalho com a equipe lá, né, na montagem dos cenários, né, atuando como Homem do Saco, né, e agora, mais recentemente, também como Persnickel, né. E dentro da roupa do Persnickel, como é que se sente? É calor? Como que é o preparo ali? Tem que ter um preparo? É muito quente, né? Então nós temos uma área onde todo mundo pode se arrumar, né? Ou de repente depois, enquanto está naquela atuação, ter um espaço para sair, tomar uma água, né? E se refrescar, tal, assim. Porque lá deve ser bem quente. E a roupa do Homem do Saco também, que é um casacão bem grande, com pelo, tal, olha assim, né? Então também é bastante quente, mas ali ainda a gente está numa área mais aberta, tal, assim, né? Que facilita para a gente poder... E vocês têm um preparo, alguma coisa para interpretar o Persnickel ali? Sim, né? Existe sempre reuniões durante o ano, onde se orienta o que se deve e o que pode ser feito, né, para a construção de uma imagem, né, e principalmente o que é possível. Aqui em Guabiruba nós temos Persnickels com roupa que são feitas de barba de velho, tem algumas que são feitas todas de folha e tem algumas que são feitas de pelo, né, que na Alemanha, cada região da Alemanha tem o seu Persnickel de acordo com a característica da sua localidade. Né? Eu ouvi um vídeo uma vez de um Persnickel lá da Alemanha. Isso, então, tipo assim, porque
os persníqueles que são de áreas mais nevadas, tal assim, eles são todos feitos de pelo, né? Os que vêm mais das florestas, das matas, ali a roupa é feita toda com mato, né, com galhos, tal assim, né? E outros, então, né, são feitos com barba de velho. Né? Então, já com que é feito esse material, a roupa é confortável ou não? Ainda assim, dá uma cutucada, assim? Não, cada pessoa que quer participar da Sociedade Persníquel, né, que vem é convidado a participar ou que se inscreve, é responsável pela construção da sua roupa, né? Que legal! Então, um persníquel não pode ser igual ao outro, a gente sempre tem que ter uma criatividade de inserir detalhes no seu figurino para que seja diferenciado dos outros, né? Eu não sabia. Daí cada um é responsável por fazer o seu... Sim, daí cada um já faz de acordo com o seu tamanho, com, né, de um modo que fique confortável, tal, assim, né? Sim. E agora que a gente estava falando antes ali da Paixão de Cristo, às vezes tem a hora que a gente tem que dar uma improvisada no teatro, né? Qual foi o momento mais engraçado que você teve que improvisar dentro do teatro? Já uma vez a gente estava apresentando, mas daí não era com a equipe do Paixão e Morte aqui de Guabiruba, Sim. foi na época de seminário ainda, né? Então era apresentada em palco a peça e foi muito engraçado o fato que, tipo assim, a gente estava fazendo a cena da crucificação e lá, como a gente não tinha cruz de madeira, como assim, com hastes de madeira, né? Sim. A gente pegou um toco bem alto, assim, um toco de madeira, onde o ator ficava em pé em cima, e a gente só colocou 2 tábuas atrás, fazendo a cruz, né? Então ele ficava ali, e um dos caras que era ladrão, ele estava amarrado, todo amarrado naquelas tábuas, assim, as mãos, o corpo todo, né? E tem a parte onde no final, quando Jesus morre, os soldados veem que corpo, né? que os ladrões ainda não faleceram, né? Então os ladrões eles quebravam as pernas dos ladrões, né? Para que eles não tivessem mais sustentação e com isso morressem mais rapidamente por falta de ar. Essa era o mecanismo da crucificação. E o soldado, na hora que ele foi fazer de conta que ia quebrar a perna do ladrão, ele bateu na tábua que era a cruz, e onde o ladrão estava totalmente amarrado, né? E a tábua começou a rachar e começou a vir para frente, né? Começou a vir para frente e ele em cima daquele toco se equilibrando, né? O ladrão suava pra caramba, né? E a gente estava nos bastidores só esperando se a tábua quebrasse, todo mundo tinha que correr porque ele não tinha nem como se salvar, né? Ele estava todo amarrado, né? Então foi uma situação, assim, bastante interessante que aconteceu. Mas no final caiu ou deu tudo certo? Não caiu, deu certo ainda. Graças a Deus. Acabou a cena, conseguimos fechar a cortina antes de tirar ele, mas ele estava todo suado, imaginando que ele ia se quebrar todo. Tem esse momento que acontece, tem que dar um erro, porque é humano, né? Não acontece perfeitamente. Outra situação foi que, na época, a gente apresentava, eram as turmas de 6ª, 7ª e 8ª séries. E coube a turma da 6ª série apresentar o julgamento de Jesus por Pilatos, né? E na hora que Pilatos entrava em cena, ele falava 2 falas dele e ele esqueceu totalmente o texto, né? Então ele falava a parte, daí ele olhava para os bastidores para que alguém soprasse a fala dele, e ele repetiu isso umas 2 ou 3 vezes durante a apresentação, e aquilo ficou tão engraçado que a gente... no final virou comédia, né? Uma peça que era para ser um drama virou uma comédia. Virou uma comédia. As escolas tinham que promover uma coisa assim, né? Também sobre a Paixão de Cristo, como na sua época. Lá a gente fazia esses teatros aí, quer dizer, a gente fazia grandes teatros, né? A gente fez peças, óperas, operetas, teatros, dramas, comédias, mas no mês de setembro, que era mês da Bíblia, cada série ganhava uma peça e ensaiava para apresentação, né, para todos os outros, assim. Para todos os outros conseguirem. Então, Marcelo, vamos para a próxima pergunta. Qual a importância do dramaturgo no teatro? O dramaturgo, ele, antes de tudo acontecer, é alguém que tem que ter muito acesso à leitura, à pesquisa videográfica, a pesquisas históricas,
né? Ele tem que ter conhecimento sobre o assunto que ele vai escrever. Sim. Então, é alguém que vai colocar dentro do texto tudo o que vai acontecer na próxima, na peça, né? Ele tem que já imaginar de onde vem a luz, como vai ser o cenário, que roupa que a pessoa vai estar usando, que adereço vai ser usado, que efeitos especiais serão utilizados, né? Então, o dramaturgo, ele tem que ver a peça pronta antes dela acontecer. Sim, né? Já então, imaginava. Não importando o assunto, né? No nosso caso, Paixão e Morte, todos os filmes que tu puderes imaginar, né, dessa época, filmes desde 1959, por exemplo, Ben-Hur, foi o filme mais premiado de toda a história do cinema, né? Depois ele foi equiparado a Titanic quando o Titanic foi lançado. Sim. Mas até então, é o único que recebeu 12 Oscars na época. 12 né? Oscars? E então, é uma referência até hoje na história do cinema, essa peça. Então, Ben-Hur, Quo Vadis, Rei dos Reis, o Evangelho segundo Mateus, Paixão de Cristo, de Mel Gibson, sim. Né, é mais recente, né? Mel Gibson ficou famoso. Sim. Né? E daí outras peças, outros filmes, né, eles colaboram para que a gente possa fazer pesquisa de figurino, de texto, sim. de cenário, né, para que tudo possa ocorrer da melhor forma. Então, leituras tipo Eu, Judas, Paixão, Morte, Vida e Ressurreição, né, que foi escrito por Ana Catarina Emmerich, que é uma santa hoje, né? Sim. Ela era uma freira que ela analfabeta, que ela teve visões de como ocorreu a última semana de Jesus. Como ela era analfabeta, então tudo que ela via, ela falava e alguém ia escrevendo. Isso virou um livro. Que esse livro foi base para que Mel Gibson construísse a peça, o filme Paixão de Cristo, né? Que legal. Então todas essas leituras que a gente vai tendo, elas vão incrementando e dando ideias para que a gente possa sempre apresentar a nossa peça. Uma curiosidade que eu quero te contar é tipo assim, porque a gente apresenta essa peça há 25 anos. 25. Quer dizer, vai ser a 25ª edição, há 40 anos. Só que a história é a mesma. É a Paixão e Morte de Jesus Cristo, né? Onde a partir da Santa Ceia ele vai para o Horto das Oliveiras, ele é preso, julgado pelo Sinédrio, julgado por Pilatos, julgado por Herodes, é flagelado, morto, sepultado e ressurge. Uhum. Só que, tipo assim, a história é a mesma, não tem como mudar. Tem que ter uma coisa para o público continuar vindo, né? Justo, então tem que ter, assim, às vezes, uma forma nova de apresentar cada cena, para que as pessoas venham e se encantem sempre com o que está sendo apresentado. E isso tudo o dramaturgo tem que pensar, né? Tem que pensar nisso. E você deve ler bastante a Bíblia para conseguir, né, trazer... a Bíblia, ela tem uma mensagem muito telegráfica, né? Porque às vezes ela tipo assim, se vocês olharem agora The Chosen, né, que é uma série fantástica, né? Adoro. É onde eles pegam trechos da Bíblia e eles transformam de uma forma ainda mais explicativa de como poderia ter acontecido aquilo. Sim. Porque os apóstolos, quando escreveram lá os evangelhos, né, eles, na peça, até, no The Chosen dá para ver, né, Mateus sempre fazendo registros, sim, alguma coisa assim, né, mas eles falavam de acordo com o que eles estavam vendo e talvez nem tendo noção da importância do que seriam esses registros, né. Sim, que hoje então eles escreviam como fosse um diário praticamente, né. Hoje aconteceu isso, o mestre falou aquilo, nós estávamos em tal lugar, aconteceu isso, mas falava de um modo resumido, né? Sim. Mas em The Chosen a gente vê os pormenores, como aconteceu aquilo tudo, onde estavam, né? Então a gente tem uma noção ainda maior, né? E Marcelo, você é católico, tem alguma religião para estar sempre implementado nessas coisas com Jesus? Sim, eu sou católico, fui batizado, fiz primeira comunhão, crisma, né? E aos 11 anos eu senti um chamado para ser padre, né? Sim. Então fui ao seminário, estudei dos 11 aos 16 anos no seminário, e daí depois saí e né, eu já comecei a trabalhar, sim, a estudar aqui fora, né? Casei, tenho filhos, e aí hoje me dedico a esses projetos com base em tudo que eu aprendi, né? Sim, tudo que eu aprendi no seminário, que no seminário também fazia os terraços das peças. Sim. E, Marcelo, quais são os seus projetos futuros que você quer fazer, que você tem ideias? Aqui em Guabiruba, eu já fui professor também no ensino médio,
E na época a gente já desenvolveu com os alunos alguns projetos de teatro, onde a gente levou até esses teatros para outras escolas, outras comunidades, outras cidades, a gente levou também. E então a gente viu que aqui em Guabiruba nós temos um celeiro riquíssimo de talentos, né, e que os jovens gostam muito de teatro. Acho que, tipo assim, seria muito importante a gente ter uma escola de teatro de um nível mais acessível, assim, para que as pessoas pudessem vir fazer teatro e que realmente isso fosse apresentado mais e mais, né? Um dos meus objetivos é apresentar o filme, o teatro, baseado no filme O Alto da Compadecida, né? De Ariano Suassuna, né? Que é uma comédia bastante interessante, né? Tem um elenco pequeno e que dá de fazer muita coisa legal, né? Sim, então você era professor do que lá na época, ensino médio, eu era professor de artes, né? Professor de artes, artes cênicas ou visuais? De todas as formas. De todas as formas. Porque, tipo assim, além do teatro, eu tenho conhecimento em pintura de telas, faço serviço de caligrafia, já cantei em coral, já no trabalho de caligrafia também faço cartazes e painéis. Então essa soma de conhecimentos em arte, né, facilitava para que eu pudesse dar uma aula de diversas coisas para os alunos, né? Sim. E você tem a faculdade em artes cênicas? Não, eu sou formado em administração, né? Mas aí, tipo assim... Mudou o rumo. Aos 9 anos, desde os 9 anos eu pinto telas, né? E isso é um hobby, né, que tenho. Desenvolvi ainda mais agora na época da pandemia, quando ninguém podia sair de casa, né? Daí ficava pintando em casa para passar o tempo, né? E atualmente tenho feito alguns painéis, alguma coisa assim, né? Sim. Que... Todas as artes, elas têm uma ligação, sim, né? Sim. Que é entre si, que dão sempre... E... Marcelo, tem alguma história para contar? Mais alguma coisa que aconteceu nesse tempo de teatro? Na parte de teatro, assim, nossa, tem muitas histórias, né? Cada edição que a gente participava sempre tinha coisas que aconteciam que levavam a gente a dar risada ou se preocupar, né? Né? Então, tipo assim, ao mesmo tempo, tive a oportunidade de conhecer grandes atores, né? Trabalhando em 2015, eu não participei da peça Paixão e Morte do Homem Livre, mas foi a primeira vez que Guabiruba trouxe um ator famoso, que foi o Júlio Rocha, né? Sim. Ele interpretou Herodes e foi um marco na história da nossa entidade, porque o Júlio Rocha, sendo contratado dentro dos projetos da Lei Rouanet, ele trouxe visibilidade do nosso teatro para todo o estado, para toda a região, para o país, porque como ele era famoso da Rede Globo, né? Em 2017 nós trouxemos Francisco Coco. Francisco Coco, gente, era de um profissionalismo e de uma humildade tão grande, tão grande. Eu me lembro que quando ele chegou, eu estava no palco ensaiando uma peça, uma cena com as pessoas que, né, para fazer a determinada cena. Ele chegou e ele pediu, na época eu como diretor, para que fosse até o camarim dele para conversar com ele. Quando eu cheguei lá, ele, que era um dos atores que iniciou a TV brasileira, né, lá nos anos 60, 70, né, alguém que tem experiência em TV, em teatro, né, ele se colocou no nosso nível aqui e me perguntou: o que você quer que eu faça em palco? Sério? Né? Então, tipo assim, ó, ele era que podia dizer, ó, eu vou fazer assim, assim, assado, porque ele, né, domina a arte cênica há muito mais anos e com muita mais experiência e profissionalismo que eu. Mas ele se colocou no nosso nível, perguntou, queria saber a história do nosso grupo. Ele se surpreendeu que aqui, por exemplo, todo mundo que trabalha no setor de cenografia, de maquiagem, de figurino, na cozinha, no bem-estar, na portaria, na contra-regra, né? O pessoal que entra com os materiais em cena e tira, né? E todo o elenco é todo mundo voluntário.
ninguém recebe um centavo por isso, né? Ele ficava encantado porque ele diz que no Rio de Janeiro, onde ele apresenta peças de teatro dele, apresentava, né, que ele faleceu agora recentemente, é verdade. Ele disse que até o cara que abria a porta do teatro para eles entrarem, ele cobrava por aquilo, né? O cara que abria a cortina, o cara que botava luz, né? Todo mundo cobra, ninguém faz 1 hora de serviço grátis, né? E aqui ele disse assim, a gente tem, depois com todo o elenco, a gente tem 6 semanas de ensaio lá em cima no Aimoré, né? Sim. Começa no primeiro domingo depois do Carnaval e vai até a Páscoa. E todo mundo vai lá, passa as tardes do domingo lá, se dedica, constrói, arruma, pinta, entra em cena, faz tudo, e todo mundo faz isso de graça. Então ele ficava assim encantado com toda a história e a estrutura da nossa peça, né? Sim, você não tem vontade de ser professor de novo, de estar promovendo mais projetos com escolas? Olha, seria interessante, né? Mas, tipo assim, agora atualmente com a preparação do Paixão, eu quase não tenho tempo para isso, né? Sim. Como essa semana, a semana inteira, nós tivemos atividades, né? Na segunda tivemos ensaio, na terça e na quarta tivemos gravação, na quinta tivemos ensaio, e na sexta, ontem, tivemos reunião com a equipe de figurino. Sim. Então, tipo assim, até agora, final de setembro, metade de outubro, tá tudo corrida. Lotado, sim, Mas aí depois tipo, também recebemos Luciano Zafir, né? Sim. E Luciano Zafir tinha recentemente participado do teatro lá em Nova Jerusalém, em Pernambuco, participou das novelas da Record, né? Dos 10 Mandamentos, né? E ele chegou aqui também com uma humildade grande. No camarim dele a gente colocava as comidas que ele pediu, mas também colocamos coisas que são da nossa região aqui. Sim. O nosso cachorro-quente que a gente faz de festa, as empadinhas, as cucas. E ele se encantou com as cucas. Tanto que quando estava falando com a mãe dele, a socialite Beth Zafir, ele disse, mãe, você conhece cuca? Cuca é uma coisa muito boa, mãe, é gostoso, não sei o que, né? É uma coisa tão comum pra gente, né? E até ele não conhecia também as amêndoas de Páscoa, né, que a gente faz aqui. Né? Então, tipo assim, quando ele via que alguém estava comendo, ele sempre ia lá, pedia um pouquinho e tal, assim. Ele era um comum entre todo mundo, nunca agiu como estrela, né? Sim. Foi sempre muito acessível. Aonde a gente estava, ele chegava, sentava, conversava, queria saber histórias, tal, assim, né? E sempre foi muito acessível. E depois disso tivemos Mônica Carvalho, que interpretou o papel de Maria e que foi a única mulher que a gente contratou até hoje, né? E que também veio para colaborar com o projeto, né? Sim. E Marcelo, quem quer se inscrever, né? Como que faz para se inscrever no projeto, para participar no que vem, se alguém tiver interesse? Sim, basta vocês seguirem a página da Associação Artística Cultural São Pedro, que é @AACSP, né? Que lá a gente sempre publica a data das inscrições para os atores que podem ser de qualquer idade. Sim, né? qualquer idade. Desde as crianças até as pessoas mais maduras, todos podem participar da peça e na hora da inscrição a gente vê o biotipo de cada pessoa que está se inscrevendo e a gente já direciona para um papel. Né? Tem mais a aparência de PC, né? Sim, daí a gente já direciona e a partir dali, então, tipo, a equipe de figurinos já vai separando e preparando os figurinos para cada pessoa, né? E de acordo com o que vai apresentado aí. E a maquiagem, tem uma grande equipe de maquiagem, né? Para essas 500 pessoas que trabalham. Sim, nós temos uma equipe de 35 pessoas, mulheres, que fazem toda a parte de maquiagem. Então nós temos a equipe de maquiagem, ela é separada em diversos setores. Um setor é só a maquiagem das meninas que fazem as danças iniciais e finais. Tem as danças. Né? Nós temos uma maquiagem que faz só a parte de embelezamento, né, que são das mulheres da corte, dos atores principais. Outra equipe faz a parte de envelhecimento, porque os sacerdotes eram homens mais velhos, tal, e assim, né? Então, é colado barba, fio por fio, né, nos homens, é feito todo um processo de envelhecimento, né, através da maquiagem. Tem a equipe, o pessoal que só
faz a maquiagem de todos os soldados. Nós temos 96 soldados, né? Tem bastante soldados. Então, é feita uma maquiagem neles para ficar... Às vezes os garotos são mais novos, apesar de serem altos, né? Então é feita uma maquiagem para que pareçam mais velhos, mais maduros, tal, e assim, então também fica legal. E depois tem a maquiagem que é de todo o povo, né? Sim. Mas temos uma em especial, que é uma equipe que faz só a maquiagem de Jesus. Onde tem que ser especialista para fazer os ferimentos, sangue, aquelas coisas assim, né, para os momentos de sofrimento de Jesus, né? Sim. E eu tenho uma curiosidade também, envolve a maquiagem, né? Tem a hora que Jesus é chicoteado, né? Sim. Como que vocês fazem ali para começar a sair o sangue? Como que vocês usam o sangue ali? Porque Jesus estava limpo e não muda nada. Como que vocês fazem ali para começar o sangue a sair? Na hora que é colocada a coroa nele, então já dentro da própria coroa já tem um sistema onde quando coloca a coroa já começa a sair sangue, né? Ali assim, né? E no próprio chicote que é batido nele, ele já contém a tinta que quando bate daí já dá o sangue. E quanto tempo demora mais ou menos para fazer as maquiagens? Depende de cada um deles, né? Digamos assim, por isso, como eu falei para ti, a gente tem vários atores que interpretam Jesus, porque só o trabalho de maquiagem para o ferimento, ele leva de 30, 40 minutos, né, para ficar bem. Sim. Então é alguém que tem que estar disponível só para isso. Ele entra naquela hora, né? E tipo, na hora que Jesus é crucificado também, né? É colocado lá na hora que estão pregando Jesus na cruz, já é colocado sangue para quando levantar ele na cruz, aquilo vira escorrendo, né? Daí vocês usam a tinta vermelha? Não, existe um sangue cênico, né? Mas antes da gente conhecer sangue cênico, a gente pegava mel, né? Mel, colocava no micro-ondas com corante comestível vermelho, e aí o mel ele já ficava avermelhado. O mel, quando ele é aplicado na pele, assim, ele vai escorrendo com a consistência de sangue. Sério? Então ele fica muito interessante para quem quer usar depois para fazer alguma coisa de Halloween, que vocês fizerem assim. E ele é legal porque o mel é comestível, ele não irrita, né, a pele, né, tal assim, né? E é de fácil limpeza também. Então, Marcelo, eu te agradeço muito, muito por estar aí com a gente. Você que trabalha com tantas coisas dentro do teatro, né? Que está tão presente na peça da Paixão e Morte de um Homem Livre, né? E a gente está muito feliz por você ter aceitado a gente estar aqui com você. E olha, a gente está se sentindo tão honrado de estar aqui com uma pessoa que está, né? que está tão presente no teatro. A gente agradece. Muito obrigado. Tem alguma coisa para finalizar que tem para dizer? Toda carreira, né, que vocês quiserem seguir um dia, ela vai exigir muito preparo. Não importa qual seja a área, né? É muito importante que vocês se dediquem à leitura de tudo que vocês gostarem. Vocês podem um dia ser um médico, um advogado, um engenheiro, ou qualquer outra profissão que vocês escolherem. Podem estar dentro das artes de diversas formas, artes cênicas, artes plásticas, né? Para tudo, pesquisem, leiam, busquem conhecimento dentro dessa área. Quanto mais a gente tiver acesso à leitura, hoje vocês têm bem próximo, através do celular de vocês, né, bastante blogs, vlogs, né, muitas coisas que têm acesso à informação para vocês, né. Nossa época a gente tinha que ir até a biblioteca, pesquisar em livros, né, era diferente. A gente não tinha disponibilidade de músicas para complementar vídeos, tal, assim, a gente não tinha acesso a nada disso, né? Mas a gente sempre pesquisou muito. Leiam, assistam filmes, documentários, né? Quanto mais conhecimento vocês agregarem, né, melhor vai ser a preparação para o mundo que vocês escolherem um dia. Sim. Né? E é muito bom as artes, né? Para quem tem vergonha e tudo, que ajuda em muitos benefícios ter as artes, né? As artes cênicas. Porque mesmo para vocês hoje apresentarem um trabalho de escola, né? Onde vão ter que estar à frente de alunos, de professores, ou de repente da comunidade, dependendo do trabalho que vocês forem fazer dentro da escola, né? Sempre é bom ter um bom preparo, né? Estar seguro do que vão falar, né? E também
por que não, né? Treinar o improviso, treinar bastante o improviso, para que de repente, ó, hoje tu vais falar tal assunto, né? Então, já ter um pequeno conhecimento daquilo que vai falar e o que falar, como falar, é muito importante, né? Então, muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado por ter aceitado a gente. Muito obrigado também que você acompanha a gente. E tchau, tchau.